Coríntios, capítulo de número 16. Nós vamos ler apenas 2 versículos deste capítulo, a começar a partir do versículo 21. Saudação da minha própria mão, de Paulo. Se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Maranata. Quem aqui já teve a oportunidade de escrever uma carta e enviar para alguém? Levante a mão. Quem aqui já teve a oportunidade? Poucas pessoas, né? Na realidade, isso era mais comum na década de 80, 90, mais ou menos. Isso era mais comum. Acredito que o pastor Lídio, presbítero Ivode, deve ter escrevido muitas cartas. Mas com certeza, irmãos, todas as cartas, elas sempre foram escritas com um propósito. De repente você escreve para um parente para poder contar alguma coisa que estava acontecendo em casa, passar alguma informação de como iam as coisas. Ou de repente é aquele amor que está distante e você resolve escrever aquela cartinha de amor para aquela pessoa. Ou de repente até mesmo os filhos que estão estudando fora e você vai mandar notícia e também pede notícia. Mas como eu disse, isso era muito comum há um tempo atrás. Hoje, com a tecnologia avançada, quase não se vê alguém se valendo desse serviço. No Brasil, o mercado de correspondências como cartas, cartões postais e telegramas é um monopólio estatal nas mãos dos Correios. Trata-se de um negócio em franco declínio no mundo inteiro, que tende a ser mínimo no futuro. Por causa de quê? Hoje você pode enviar toda a sua informação, tudo aquilo que você deseja comunicar a uma pessoa através de e-mails. E questão de segundos. Cartas demoravam-se muito para poder chegar nos lugares. E até hoje, dependendo do lugar, ainda se demora um bom tempo. Mas através dos e-mails não. É coisa de segundo, piscar de olhos. E a tecnologia está tão avançada hoje em dia que até mesmo com as suas contas você pode determinar a maneira que você deseja recebê-las. Uma conta de celular, uma conta de água, uma conta de luz, um boleto de cartão de crédito. Você pode escolher a maneira que você quer receber, se por meio de correspondência ou por meio digital. Você faz um cadastro na empresa, passa toda a informação e o pessoal envia para você, no seu e-mail, aquela continha para você pagar todo mês. E detalhe, se você quiser, você nem precisa sair de casa. Dentro da sua própria casa, através de um computador, um tablet ou um celular, você faz o pagamento dessa conta, através do Internet Banking. Não precisa mais enfrentar fila de banco, fila de lotérica, para você poder estar sanando as suas despesas. Mas nos dias do apóstolo Paulo não era assim. Há 1961 anos atrás, considerando que esta carta de Coríntios fora escrita aproximadamente no ano de 55 a 56 depois de Cristo, o material era bem diferente. A começar pelas ferramentas de escritas. E eu gostaria de estar falando um pouco como era o material que era usado na era remota ou no tempo do apóstolo Paulo. Se você estivesse nesse tempo, você iria estar familiarizado com uma palavrinha ou com o nome estilo ou estilete simples. Eram feitos em pedras talhadas no formato de pontas de lanças e usados sobre tabuinhas de argila ou cera. Alguns autores bíblicos também a denominavam de pena. Você também iria conhecer o estilete de ponta resistente, que era uma ponta feita de ferro ou diamante, usados em material de metal. Jeremias, ele faz essa citação no capítulo 17, versículo 1. Você também iria conhecer o cinzel, ferramenta feita de ferro ou chumbo para escrever sobre pedra. Jó se refere ao cinzel como pena de ferro. Isso pode ser conferido também em Jó capítulo 19, versículo 24.
Ou então você iria conhecer o canivete. Jeremias usa a expressão canivete de escrivão, que era usado para documentos oficiais. Isso está em Jeremias capítulo 36, versículo 23. E as tintas, como eram? Bom, tinha tinta à base de fuligem, que era o carvão, fuligem de madeira com goma arábica. Tem também a base de plantas, que era como anileira, na cor azul anil, e da garança ou ruiva, nas cores vermelha, violeta e marrom. Você também iria conhecer a base de selafópode, que era o famoso, que nós conhecemos hoje como polvo e lula. Aí você me pergunta, mas como pode ser extraído tinta de uma lula ou de polvo? Bem, os polvos ou as lulas apresentam a chamada glândula de tinta. Quando o animal é atacado, ele elimina o conteúdo preto da glândula, que o envolve em uma nuvem escura e lhe permite fugir do inimigo. E eles pegavam justamente esta tinta para poder utilizar. Essa tinta hoje é o famoso nanquim, utilizado ainda por pintores orientais ou povos da Ásia. E também tem a tinta à base de ferro, que era citada ou criada pelos romanos, melhor dizendo, também conhecida como casca de tinta de carvalho. É um pigmento roxo, preto ou castanho preto, feita a partir de sais de ferro e de ácidos tânicos de origem vegetal. Foi o padrão de tinta de escrita na Europa a partir do século XIX, também conhecida como tinta ferrogálica. Manteve-se em uso até os meados do século XX. E os depósitos para essas tintas? Tinha os caniços para escritas em papiros, talos de bambus para escritas em pergaminhos e as penas como de aves de ganso, que pode também ser conferida na terceira carta de João, versículo de número 13. Era este o material que o apóstolo tinha em seus dias. Agora, algo é muito interessante. No texto que nós lemos aqui, do capítulo 16, versículo 21, nós encontramos Paulo escrevendo, mas segundo os historiadores, não era costume de Paulo escrever. Paulo não escrevia cartas. Paulo, ele ditava suas cartas. Mas Paulo, ele toma a pena da mão do seu escrivão, que estava escrevendo a carta ali que ele estava ditando, e ele faz questão de concluir esta carta. Talvez o nome desse escrivão seria Sóstenes, conforme pode ser conferido no versículo 1, no capítulo 1 da carta de Coríntios. Alguns estudiosos acreditam que Paulo tinha uma dificuldade ocular que o forçava a escrever com letras graúdas, e como o pergaminho não era barato, não tinha como Paulo escrevê-los desde o início, portanto haja pergaminho para Paulo, mas fazia questão de terminá-los sempre que possível. E isso os historiadores dizem por causa de uma escrita diferente. A caligrafia em todos os finais da carta de Paulo era diferente. E Paulo, ele fazia isso com dois propósitos. Qual o primeiro propósito de Paulo terminar ou finalizar a sua carta? Primeiro propósito, autenticar a mesma, a fim de que não houvesse dúvida de que a epístola inteira expressava realmente as suas ideias. E segundo propósito, acrescentar um pequeno toque especial às suas cartas. E qual toque era este? Esse toque nós vamos falar dele a partir do versículo 22. Mas antes eu gostaria de dizer para vocês o título da mensagem que Deus depositou no meu coração e que eu pretendo passar para vocês aqui nesta noite. O título da minha mensagem nesta noite é: O Senhor vem. Quem pode repetir comigo esse texto para a gente poder, se não for muito incômodo para você, para ficar gravado na nossa mente, se não for te deixar constrangido, se não for pedir muito, você pode repetir comigo essa frase? O Senhor vem. Pode? Eu vou contar até 3. Fica melhor. 1, 2, 3. O Senhor vem. Quantos creem que Ele vem? Aleluia.
eu também creio. O que é que Paulo diz no versículo 22? Ele diz o seguinte: se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema, maranata. Eu vou separar algumas palavrinhas aqui para a gente começar a estudar qual o sentido da mensagem que Paulo estava procurando passar para a sua igreja. Primeiro, a palavra anátema. A palavra anátema no grego pode ter vários significados, dependendo do texto onde estiver inserida. Em sua maioria significa maldito ou amaldiçoado. No texto que lemos, ela traz o significado também de colocado de lado ou excluído. O apóstolo usa esse termo usando uma condicional e também uma afirmação. A condicional que Paulo usa é se, no início da frase. E a afirmação, que é um verbo imperativo que Paulo usa, é seja. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Paulo não estava acusando ninguém na igreja por falta de amor. Ele também não estava afirmando que havia alguém na igreja que não amasse Jesus. Muito menos estava lançando uma maldição sobre os membros da igreja, mas estava dizendo com toda a convicção que se alguém não amasse o Senhor Jesus Cristo, esse alguém estaria debaixo de maldição, ou amaldiçoado, ou até mesmo excluído. Esta é a ideia que Paulo tenta passar para a igreja. John Short, em seu comentário, diz: tão grande era o amor e a devoção de Paulo a Jesus, que ele não tolerava qualquer coisa menos entre os cristãos professos, que se declaravam cristãos, não amar a Jesus Cristo. É evidente que o apóstolo não estava se dirigindo a todos os crentes de Corinto, porque ele sabia que havia ali verdadeiros cristãos, mas estava se referindo àqueles que se diziam cristãos, porém suas condutas e seus testemunhos eram ou diziam o contrário. Para estes é que Paulo diz: seja anátema. E isto era uma advertência. Mas para entendermos melhor, um pouco melhor, a respeito desse assunto, também precisamos conhecer um pouco a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja problemática. Paulo fundou a igreja durante o seu ministério de 18 meses ali, na sua segunda viagem missionária, conforme Atos capítulo 18, versículo 1 ao versículo 17. A igreja era composta de alguns judeus, sendo sua maioria constituída de gentios convertidos do paganismo. Depois da partida de Paulo de Corinto, surgiram vários problemas na jovem igreja. Problemas que uma igreja experimenta quando seus membros continuam carnais e não se separam de uma vez dos incrédulos ao seu redor. Problemas do tipo espírito de divisão, que está no capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 13. Problemas do tipo tolerância de pecado, tipo incesto, que é a relação sexual entre parentes, que está no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 13. Imoralidade sexual em geral, no capítulo 6, do versículo 12 ao versículo 20. Ação judicial entre os cristãos, capítulo 6, versículo 1 ao 11. Ideias humanistas a respeito da verdade apostólica, capítulo 15. E conflitos a respeito da liberdade cristã, no capítulo 8 e capítulo 10. Estes são apenas alguns dos vários problemas encontrados na igreja de Corinto. O fato de Paulo fazer tal advertência
era porque sabia que nem todos os que estavam na igreja eram de fato cristãos. E isso acabava por confundir os verdadeiros cristãos. Sem falar ainda que existiam falsos mestres naqueles dias, que arrebataria facilmente alguns membros com mensagens promissoras de autoajuda e bênçãos materiais, fazendo que tal sentimento não fosse entregue a Jesus Cristo, mas depositado em coisas terrenas. A igreja de Corinto experimentava o mesmo que a igreja brasileira experimenta hoje. Os falsos crentes e falsos mestres é uma ameaça dentro da igreja de Jesus. Os falsos mestres, com suas mensagens de barganha, tendem para o crescimento e abertura de novos templos, a fim de angariarem para si fortunas, desprezando a salvação de alma. E os falsos crentes são aqueles fracos irmãos na fé, sem um compromisso fundamentado na pessoa de Cristo, que são levados por qualquer tipo de ensino e acabam iludidos com as promessas. Mas o apóstolo já advertia a respeito disso, quando escreveu à igreja de Gálatas, dizendo: como antes temos dito, assim agora novamente digo, se alguém vos pregar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Gálatas capítulo 1, versículo 9. Veja bem, nesse texto aos Gálatas, Paulo também coloca uma condicional e aplica também o mesmo verbo imperativo, se e seja, mas as situações aqui são diferentes. Aos Gálatas, ele fala de alguém pregar outro evangelho, e isso é uma questão de escolha. Eu, por exemplo, posso escolher entre pregar para vocês a Bíblia Sagrada, um evangelho genuíno, como também posso escolher encher as minhas mensagens de heresias, oba-obas, só para chamar sua atenção. Mas eu não me vendo, assim como os profetas de Baal se venderam. Eu não me curvo, eu prefiro continuar pregando a mensagem de Cristo, seja ela dura, seja ela mansa ou seja ela como for. Esta é a mensagem que Cristo mandou pregar e anunciar a toda a criatura na face da terra. Por quê? Porque a mensagem genuína é a mensagem que conduz o ser humano ao céu. Eu posso escolher entre pregar uma coisa ou pregar outra coisa, e Paulo fala disso. Mas aos coríntios a situação é mais séria. É uma questão de decisão sentimental. Na concepção geral, o amor é um sentimento autônomo e que governa a mente e a vontade e as emoções. Mas, biblicamente, amar é uma decisão, porque a Bíblia é que ordena que amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Isso está em Marcos capítulo 12, versículo 30 e 31. Então amar é questão de decisão, não é questão de escolha. Não tem como eu escolher amar o irmão Ivode. Eu posso decidir se o amo ou não, depende de mim, é uma questão de decisão. E por que eu digo mais que é uma questão de decisão? Porque Paulo também ordenou aos Efésios, dizendo: maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Ele está falando no verbo imperativo. Você tem essa decisão, você tem esse dever. Amai, mas eu escolho se amo, eu decido se amo. É uma questão de decisão. Portanto, o amor não é espontâneo, como diz o mundo. O amor não é questão de escolha, como diz o mundo. O amor é questão de decisão, como diz a Bíblia Sagrada. Um certo sábio disse: quando você decide a cultivar um jardim,
Você sabe que é necessário preparar primeiro o terreno, semear, regar, esperar a germinação e a floração. Você sabe também que haverá pragas, ervas daninhas, tempos de seca ou de excesso de chuva, mas se você está decidido a ter um belo e lindo jardim, jamais você vai desistir, por maiores que sejam as dificuldades. Assim também acontece no campo do amor. É preciso dedicação, cuidado e espera. Portanto, para amar, é preciso tomar essa decisão. E diz mais este sábio, ele diz: a inteligência sem amor nos faz perversos, a justiça sem amor nos faz insensíveis e vingativos, a diplomacia sem amor nos faz hipócritas, o êxito sem amor nos faz arrogantes, a riqueza sem amor nos faz avarentos, a pobreza sem amor nos faz avarentos, a beleza sem amor nos faz ridículos, a autoridade sem amor nos faz tiranos, o trabalho sem amor nos faz escravos, a simplicidade sem amor nos deprecia, a oração sem amor nos faz calculistas, a lei sem amor nos escraviza, a política sem amor nos faz egoístas, a fé sem amor nos torna fanáticos, a cruz sem amor se converte em tortura e a vida sem amor não tem sentido algum. Amar é uma decisão. Paulo sabia muito bem o que era amar ou o que é amor. Quando Paulo escreve aos Coríntios, a carta aos Coríntios por completa, ele faz várias citações da palavra amor. No capítulo 4, versículo 10, ele diz: nós somos loucos por amor de Cristo. No capítulo 13, versículo 13, ele diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. No capítulo 14, versículo 1, ele diz: segue o amor. No capítulo 16, versículo 14, ele fala: todas as vossas obras sejam feitas em amor. E além disso, Paulo, no ápice de sua carta aos Coríntios, dedica quase um capítulo inteiro para falar deste sentimento. Capítulo este que foi até tema de poemas e músicas, como Monte Castelo da Legião Urbana. O apóstolo Paulo, no capítulo 13, ele entra um pouco mais profundo a respeito deste sentimento, dizendo: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Isso é amor. Portanto é que Cristo diz: amai ao próximo como a ti mesmo. E Paulo continua: se alguém não ama a Jesus Cristo, seja anátema. Não amar a Jesus
é não dar crédito às suas palavras e nem ao seu sacrifício. Aos Coríntios, Paulo diz que a rejeição de tudo o que ele havia ensinado na igreja, e a eles estava ligado, se caso eles rejeitassem, estava ligado à falta de amor. E aí eu me pergunto, e como eu posso amar? Dizendo em canções que eu amo quando estou no momento de êxtase, ou no momento eufórico, aquele clima gostoso? Não! Como eu digo a Jesus que eu amo? Colocando um crucifixo no peito, no pescoço? Não! Como eu posso amar a Jesus? Dizendo para todo mundo, em todo lugar, que eu sou crente? Não! Como eu posso amar a Jesus? Primeiro, guardando a sua palavra. Em João capítulo 14, versículo 23 e 24, nós podemos ler: Jesus respondeu e disse, olha só condicional de novo, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Também no versículo 21 ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Como eu posso amar a Jesus? Segundo, fazendo a sua obra. Lembra do diálogo de Jesus Cristo após a sua ressurreição, quando ele teve com os discípulos ainda, talvez pela última vez, e ele chamou Pedro de canto, lembra? Ele chama Pedro e começa a dialogar com Pedro, e ele diz, Pedro, escuta aqui, tu me amas? E Pedro diz, sim, Senhor, eu te amo. E ele diz, apacenta as minhas ovelhas. Pedro se cala. Há um momento de silêncio, mas Jesus, não contente, ele volta a perguntar, Pedro, tu me amas? E Pedro diz, Senhor, é claro, eu te amo. E Jesus repete a mesma frase, apacenta as minhas ovelhas. Mas Jesus, não contente, ele volta a chamar Pedro, Pedro, e Pedro diz, sim, Senhor, tu me amas. Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. Como eu posso amar Jesus? Fazendo a sua obra. Isso é uma demonstração de amor. Aleluia. E olha que Jesus usa duas palavras quando ele dialoga, quando ele abre esta conversa com Pedro. Duas palavrinhas. No grego chama-se ágape e filos. Quando Jesus fala, Pedro, tu me amas, ele pergunta no sentido de filos, que significa um amor natural, amor das emoções, amor comum. É assim que você me ama, Pedro? É assim? Pedro não entra em detalhe, mas diz, sim, Senhor, eu te amo. Mas depois Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me amas? No sentido ágape. E no sentido ágape, ele diz, com amor inteligente, com amor assim, que mantém, que tem um propósito, vindo da mente, cheio de vontade. É assim que você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Parece que vejo o Espírito de Deus nesta noite e pergunta para a igreja, igreja, tu me amas? Tu me amas? Faze a minha obra, vá aos hospitais, vá aos encarcerados, procura ter com os doentes, porque estive nu, não me vestiste, estive com fome, não me destes de comer,
Tive com sede e não me destes de beber. Tu me amas. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória. Aleluia. Deus está falando com a sua igreja. Eu sinto que Deus está falando. Aleluia. Apacenta as minhas ovelhas. Como eu posso amar a Jesus? Terceiro, envolvendo todas as minhas emoções, toda a minha consciência e toda a minha mente, ou seja, uma entrega total à pessoa de Cristo e à sua obra. Mateus capítulo 22, versículo 37 e 38 diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, fala de emoção, e de toda a tua alma, fala de consciência, e de todo o teu pensamento, fala de mente. Este é o primeiro e o grande mandamento. Aleluia. É uma questão de analisarmos a respeito do nosso amor. É isso que Paulo está tentando dizer para a igreja de Corinto, quando ele diz: se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo. Era isso que ele estava querendo dizer. E quem não amar, Paulo, o que acontece? Seja anátema. Paulo, ele é enfático. Ele é enfático, seja anátema. É o que ele diz, mas com uma observação no final da frase: Maranata. A frase não tem nada a ver com essa palavra. Se você for estudar, você vai descobrir que após a palavra anátema há um ponto final, e Paulo diz Maranata. Não tem nada a ver. O que é que Paulo está querendo passar para a igreja? O que é que Paulo está querendo dizer com isso? Ô Paulo, esclarece para a gente. Se alguém não ama Jesus, seja anátema, tudo bem, está certo, seja amaldiçoado, mas e o Maranata? Paulo está querendo dizer: porque o Senhor vem, porque o Senhor está vindo, porque o Senhor está próximo. Então você tem que amar ao Senhor, porque este amor irá identificar quando o noivo estiver à porta. Lembra das 10 virgens? Lembra? Quem ama está preparado. Quem ama está sempre atento. Aleluia. Quem ama está sempre esperando o noivo. Glória a Jesus. Aleluia. É o que Paulo está querendo dizer para a igreja. Maranata. Essa expressão não é uma linguagem habitual de Paulo. Paulo, assim como os demais, falavam no grego, mas a palavra maranata, ela vem do aramaico. Estudiosos dizem que, assim como a igreja primitiva, Paulo acreditava que o retorno de Jesus seria em seus dias. Portanto, Paulo escreveu a Tito, no capítulo 2, versículo 13, dizendo que aguardava a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E por isso falavam essa palavra em tom até mesmo de adoração. A igreja primitiva adorava Jesus com essas palavras, ansiando o retorno do mestre. Eu imagino o hino que eles cantavam: Maranata, 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 Maranata. Era um hino de adoração naqueles dias, porque eles ansiavam que o mestre Jesus, que havia ido embora, voltasse ainda em seus dias. Era um tom de adoração. Quem sabe
Quem sabe esta não seja a mesma adoração que Jesus proferiu ao conversar com a mulher samaritana? Quem sabe? Porque Jesus diz: a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Glória a Deus. Aleluia. Quem sabe essa adoração não seja o que Jesus falou com a mulher em Samaria. E eu vou dizer para vocês, é tempo da igreja começar a adorar. Já é tempo da igreja começar a fazer esta adoração, ou levar esta adoração a Deus, porque os dias são maus. No aramaico, a palavra maranata pode variar o significado dependendo da separação entre sílabas. Exemplo, Maranata significa Nosso Senhor está vindo. Maranata, verbo imperativo, Senhor nosso, vem. Mas a palavra siríaca, ou seja, aramaica, foi atribuída como o Senhor vem. Paulo usa essa expressão como forma de julgamento até para os falsos crentes de sua época. Aqui o apóstolo está advertindo aos coríntios que o amor de Cristo é sua única esperança para o futuro. Se eles rejeitassem o Cristo a quem haviam aceitado, eles seriam engolidos pela destruição quando o Senhor retornar. O verdadeiro Senhor, a quem eles não amam, de quem eles são íntima e verdadeiramente desafeiçoados, qualquer que seja a confissão que façam, está vindo para executar julgamento. Em outras palavras, quando ele vir, dará a cada um a sua devida consideração. E para isso não basta apenas estar na igreja, esquentar banco, chegar no dia de culto, ler um versículo bíblico ou cantar um hino. Não, porque a Bíblia diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Paulo está querendo dizer explicitamente que a verdade de que quem não ama Jesus são estes, não esperam a sua volta. Quem não ama Jesus não espera a sua volta. Vive desordenadamente, não importa com as almas, não tem compromisso com a obra, não dá importância às coisas e à palavra de Deus. Para Paulo, até o comer e o beber do cálice, que é a ceia, ele anunciava a morte do Senhor até que ele venha. Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Para alguns, quando ele vier, será motivo de grande alegria. E para outros, quando ele vier, será motivo de grande tristeza. Estando preparado, o Senhor vem. Estando despreparado, o Senhor vem. Amando a Jesus, o Senhor vem. Não amando a Jesus, o Senhor vem. Com o corpo sarado, o Senhor vem. Mais doente ainda, o Senhor vem. Estando realizado na terra, o Senhor vem. Ainda buscando a tal realização, o Senhor vem. Sendo rico, o Senhor vem. Sendo pobre, o Senhor vem. Sendo batizado no Espírito Santo, o Senhor vem. Buscando o batismo no Espírito Santo, o Senhor vem. Aguardando a sua volta, o Senhor vem. Não aguardando a sua volta, o Senhor vem. Em meio às guerras, o Senhor vem. Em meio à paz, o Senhor vem. Em meio à bonança, o Senhor vem. Em meio às crises, o Senhor vem. Maranata, Maranata, o Senhor vem.
Ele virá. Eu estou certo disso. Ele virá. Mateus capítulo 24, 44 diz: estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Filipenses 5:2, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Lucas capítulo 21, 34, olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonária, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na terra. Mateus 24, 42, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. 2 Pedro capítulo 3, versículo 10, o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Hebreus capítulo 10, versículo 37, ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Lucas capítulo 21, versículo 27, e então verão vir o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória. O Senhor vem. Aleluia. Estou finalizando. Paulo é o único que cita a palavra Maranata. É o único. Mas no livro do Apocalipse, nós também identificamos a mesma oração por um servo, discípulo de Jesus. Ele está na ilha de Patmos, aprisionado, e Jesus o arrebata, ou melhor, o Espírito o arrebata. Ele tem um arrebatamento de sentidos. E é Jesus que aparece a ele e diz: o que você vê, você escreve no livro. João passa a escrever, relatar tudo aquilo que ele estava vendo, tudo aquilo que ele estava tendo a visão. Ele passa a relatar no livro, mas chega a um determinado ponto, isso está no versículo 6 do capítulo 22, chega a um determinado ponto em que ele não vê mais nada. Ele para de ver, para de ser mostrado as coisas para ele. E Jesus dá a sua palavra para um anjo, e o anjo vai acabar de notificar para João. E o anjo diz: continua escrevendo. Continua escrevendo. Agora são as palavras de Jesus. E Jesus diz através do seu anjo: eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas nas igrejas. E advertiu: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Agora é Jesus que toma a palavra. Agora é Jesus que está falando. Agora é Jesus que está dizendo ou repetindo o mesmo sentido em que o apóstolo Paulo já havia escrevido. E ele continua trazendo mais considerações finais a essa carta antes do livro ser selado, fechado. E ele diz: cedo venho. Aleluia. João diz amém. E quando João diz amém, ele percebe que há um silêncio, já não há mais nada. E João sente a necessidade, por causa da lembrança da igreja, ele sente a necessidade de repetir a mesma oração ou adoração a Jesus. E é onde ele fala: ora vem, Senhor Jesus. Nos dias em que estamos vivendo, o Espírito, sinto eu,
O Espírito do Senhor está convocando aqueles que realmente amam a Jesus. O Espírito está selecionando aqueles que verdadeiramente entregaram a sua vida a Cristo para poder entoar essa adoração ou essa oração. Maranata, o Senhor vem, Maranata. E mais uma vez eu pergunto, quantos estão aguardando? Quantos têm certeza? Quantos ainda esperam e querem participar deste momento? Maranata! Vem, Senhor Jesus! Quantos? Tão pouquinho assim é tão pouco, é? Eu quero dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero estar incluído. Quantos? Aleluia, aleluia, aleluia. Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Eu aguardo, eu espero, porque Ele tem promessas maiores para mim. Ele diz na sua palavra que dos meus olhos Ele enxugará toda lágrima, não haverá mais pranto, não haverá mais rancor, não haverá mais tristeza. Eu estarei com Ele nas nuvens, não haverá mais morte, e tudo vai passar. Ele vai fazer novas todas as coisas, e com Ele vamos morar. Eu creio. Quantos creem? Aleluia, aleluia. Que Deus continue falando ao seu coração. Esta é a mensagem que Deus colocou para me transmitir à sua igreja. E que o nome dele continua sendo glorificado. Quero agradecer mais uma vez pelo convite e pela oportunidade. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus.